Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens, essa série de mensagens que nós intitulamos de Jonas, a mensagem no mensageiro. Acompanhe comigo o texto bíblico do capítulo 4, que será também colocado em tela. Diz assim o texto bíblico: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Karl Barth, um dos grandes teólogos do século XX, disse o seguinte certa vez: É necessário que todo pregador tenha em uma de suas mãos a Bíblia e na outra mão o jornal do dia. Talvez se Karl Barth vivesse em nosso contexto, ele diria: é necessário que se tenha o jornal em uma mão, mas não apenas, ou talvez apenas o jornal, mas também o smartphone, o tablet. Porque por meio desses pequenos aparelhos eletrônicos, hoje nós temos acesso a diversas informações. E a questão que Barth buscava refletir nessa situação em que o pregador tem de ter em uma das mãos a sua Bíblia e na outra mão o jornal do dia, era a seguinte: de que forma a Bíblia, a palavra de Deus, pode trazer luz diante dos acontecimentos que nós enfrentamos, que nós vivenciamos em nosso próprio tempo. Essa era a reflexão que ele propunha lá no século XX, no contexto, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Após a morte de George Floyd, morte que aconteceu nos Estados Unidos, um movimento chamado Vidas Negras Importam, ganhou muita força, ganhou muita repercussão. Essa frase atravessou o continente e na Europa a gente percebe o quanto as pessoas estão mobilizadas no sentido de fazerem manifestações que desafiam a todos e todas a refletirem sobre a importância da vida negra. Essa frase atravessou os limites das Américas e chegou também aqui no Brasil.
No Brasil, o tema do racismo tem sido pauta constante, ainda mais em decorrência das recentes ondas de violência que ocasionaram na morte de diferentes crianças e adolescentes, como noticiado recentemente em todas as mídias. Olhando então para o nosso contexto, devemos perguntar: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é a luz que podemos extrair da Escritura Sagrada para este tempo nebuloso, onde o racismo se evidencia, deixando sequelas, deixando traumas, segregando pessoas e matando, eliminando vidas? Jonas era um profeta nacionalista, já temos repetido isso ao longo dos domingos. Ou seja, ele era um profeta que tinha o entendimento de que havia sido chamado para pregar para o seu próprio povo, não para além dos limites da sua própria nação. Ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus, e não às outras nações, inclusive nações que ele julgava não serem merecedoras do amor e do cuidado de Deus. O conceito de raça, tal qual nós conhecemos hoje, não havia ainda sido criado no contexto de Jonas, no tempo de Jonas, mas podemos perceber em Jonas certo racismo, no sentido de que a sua raça, o seu povo, era melhor do que o outro. Nós lemos, irmãos e irmãs, ao longo do mês, o livro de Jonas. Conhecemos muito bem a história. Sabemos que, apesar de Jonas, Deus salvou aquele povo. Com isso, diz-nos o texto bíblico que Jonas ficou profundamente irado. E é a partir deste estado de ira que nós encontramos aqui no texto que algumas perguntas, respostas e decisões emergem para a nossa reflexão e desafio no texto. Este é o nosso subtema: perguntas, respostas e decisões. O que eu quero demonstrar a partir dessa reflexão com vocês é que as perguntas são feitas por Deus. Algumas respostas são dadas por Jonas, mas outras respostas, irmãos e irmãs, são endereçadas a nós e requerem de cada um de nós decisões. Olhando para o texto, então a primeira pergunta que nós encontramos de Deus direcionada a Jonas é a seguinte: é razoável a tua ira por causa das vidas que eu salvei? Jonas, é razoável a tua ira por causa das vidas que eu salvei? Os ninivitas se converteram a Deus e essa conversão fez com que Jonas, mais uma vez, se dirigisse a Deus em uma oração. Percebam isso comigo no texto. A primeira oração de Jonas foi lá no ventre do peixe. A oração de socorro, a oração buscando o livramento, a salvação de Deus. E agora, a segunda vez que ele ora, nesta oração, às margens da cidade de Nínive, uma oração sincera, uma oração onde Jonas declarou a Deus o que ele temia de todo o seu coração. Foi sincero na sua oração. Ele temia que Deus fosse clemente. Ele temia que Deus fosse misericordioso. Ele temia que Deus fosse benigno para com aquelas pessoas. E o que acontece, irmãos e irmãs? Tudo o que Jonas temia aconteceu. André Botelho, um querido pastor conhecido nosso, em seu livro intitulado Vocação Sem Máscaras, ele diz o seguinte, em certo momento, no seu texto: não é possível relacionar-se com Deus escolhendo as qualidades que achamos que ele deve ter. Vou repetir.
não é possível relacionar-se com Deus escolhendo as qualidades que achamos que ele deve ter. Jonas descobriu isso e por isso, irmãos e irmãs, em sua ira desejou a ruptura deste relacionamento com Deus por meio de outra fuga, agora uma fuga muito mais danosa, a própria morte. E diante desta confusão de sentimentos, de convicções, que Deus vem a Jonas e pergunta: é razoável, Jonas, a tua ira por causa das vidas que eu salvei? Para essa primeira pergunta direta e objetiva, Jonas respondeu no silêncio da sua atitude. Ele se retirou da cidade, assentou-se e esperou, esperançoso, que a profecia de destruição contra aquela cidade se cumprisse ao prazo de 40 dias. Me parece, irmãos e irmãs, que não cabia então na cabeça de Jonas a possibilidade de pensar numa convivência pacífica com aquele povo, outrora inimigo, com o diferente, com aqueles de outra nacionalidade. Na retirada silenciosa de Jonas está a sua resposta a Deus. O que eu quero mesmo, Senhor, é que eles morram. O que eu quero mesmo, Senhor, é que eles morram. Segunda pergunta que Deus endereça a Jonas, acompanhem comigo no texto e vocês percebem com clareza esta pergunta. É razoável a tua ira por causa da planta que eu exterminei? Alguns biblistas vão dizer que Jonas estava ali no seu 40º dia. Ele estava ali de forma irredutível, esperançoso do juízo de Deus para com os ninivitas. E nesta espera, Deus resolve então ensinar Jonas como se ensina uma criança, de maneira mais simples, mais clara, de modo que ele entendesse que as qualidades de Deus não poderiam ser administradas por ele. É necessário dizer, irmãos e irmãs, que o conceito de raça, até o século XVI, era muito mais utilizado para classificar a diferença entre seres humanos e plantas e animais do que propriamente dito para diferenciar, para classificar em grau de importância um ser humano do outro. E aqui em nosso contexto, a lição que Deus aplica revela que para Jonas, uma planta era muito mais importante do que 120 mil vidas. E diante da morte da planta que ocasionou o seu desconforto durante aquele tempo de espera pela punição divina, Jonas irou-se mais uma vez e desejou profundamente para si a morte. Foi diante desse sentimento de injustiça de Deus para consigo mesmo que Deus veio a Jonas e perguntou: é razoável a tua ira por causa da planta que eu exterminei, Jonas? É claro que é, Senhor, responde Jonas. É razoável esta minha ira até a morte. Aliás, o Senhor tem sido injusto. O Senhor está sendo injusto para comigo. A verdade, irmãos e irmãs, é que o senso de justiça de Jonas era bastante flexível em relação a si mesmo, mas bastante rígido e frio quando aplicado àqueles com os quais ele não queria se relacionar. Por 2 vezes, Deus pergunta pela legitimidade da ira de Jonas, e ele argumenta e justifica a sua ira. Eu queria destacar agora que, olhando para o texto, nós encontramos o seguinte: Deus ensinou, Jonas aprendeu a lição, mas e nós? E eu? E você? Como devemos agir?
Deus ensinou, Jonas aprendeu, mas e nós? Como devemos agir? Deus não se vale, irmãos e irmãs, de cálculos complicados, de equações complicadas para ensinar as pessoas, para nos ensinar. Ele nos ensina de maneira simples. Ele se dirige a mim e a vocês com exemplos didáticos, de modo que possamos compreender com muita clareza o que ele quer dizer. Por isso eu tenho para mim que Jonas aprendeu que aquela cidade era preciosa para Deus, porque aquelas pessoas foram criadas por Deus. Deus amava profundamente cada uma daquelas pessoas que foram criadas por Ele. Naquelas vidas pulsava a vida de Deus. Muitas daquelas pessoas que não conseguiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda eram incondicionalmente amadas por Deus. Mas após aquela lição da planta, que causou a ira de Jonas, mesmo não sendo ele o criador da planta, Deus fez a terceira pergunta do texto. Não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muitos animais? Ponto. Acabou-se o livro de Jonas. Jonas entendeu a lição, mas a pergunta não foi respondida por ele. O livro termina com a pergunta e compete a cada um de nós, irmãos e irmãs, darmos então um fechamento para este livro. Qual seria a nossa resposta frente a esta pergunta simples e objetiva de Deus? A pergunta é: apenas a sua vida importa ou também importa a vida daqueles e daquelas que são diferentes de você? No que diz respeito à classe social, no que diz respeito inclusive à vida moral, no que diz respeito ao tom da pele, apenas a sua vida importa ou também a vida dos outros importa? Essa não é uma pergunta, irmão e irmã, que se responde com palavras. Essa é uma daquelas perguntas que se responde com ações concretas. Respondemos que a vida do outro importa quando lutamos contra o discurso do ódio. Respondemos que a vida do outro importa quando reconhecemos a legitimidade da sua vida e nos esforçamos para promovê-la. Respondemos que a vida do outro importa quando nos engajamos em ações grandiosas que labutam contra as injustiças sociais, mas também em pequenas ações quando nós não damos risadas de piadas xenofóbicas, de piadas homofóbicas e de piadas racistas. Respondemos que a vida do outro importa quando não oramos para que o fogo desça como queria Jonas e como queriam Tiago e João, lá naquela passagem que foi lida do Novo Testamento, mas quando nós oramos para que o amor de Deus toque e inunde os corações daqueles que são incondicionalmente amados por Ele. Respondemos que a vida do outro importa quando a morte do outro me causa dor, me causa tristeza e me faz chorar. Respondemos que a vida do outro importa de inumeráveis formas, irmãos e irmãs, mas sempre na concretude das ações que nos levam ao encontro dessas outras pessoas, como no encontro do samaritano com aquele homem caído às margens da estrada. Calbart tinha razão. É preciso ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra. Caso nós não façamos isso, corremos o risco de transformarmos a palavra de Deus em um monumento estático que apenas nos lembra do passado, mas não influencia, não encontra aplicação em nossos dias, em nosso contexto presente e futuro. No presente, ao falarmos
dessa tragédia que tem sido a pandemia. É preciso que nós não confundamos vidas com estatísticas. Vidas pulsam, vidas têm histórias, vidas têm sonhos, vidas têm medo, vidas são muito mais que números. O Jonas que olhou para vidas e enxergou apenas números, foi exortado por Deus para que pudesse ver as pessoas e os seus dilemas por detrás dos números. No presente, irmãos e irmãs, quando nós falamos de racismo, o mote vidas negras importam deve mexer conosco, de tal modo que junto a todas as outras vidas que importam, essas vidas não sejam invisibilizadas pelo racismo. E é preciso que nós olhemos para a Bíblia e encontremos no amor de Deus pelas vidas a inspiração para os nossos relacionamentos. Em relacionamento com pessoas de diferentes línguas, tribos, povos, raças, Deus disse, irmãos e irmãs, e aqui eu entendo o que ele disse a partir do Deus que se revela a mim na Bíblia. Suas vidas importam e são preciosas para mim. As suas vidas importam e são preciosas para mim. Que a disposição de Deus seja inspiração para cada um de nós. Assim, irmãos e irmãs, vivamos de tal modo que, mediante as perguntas de Deus, as nossas ações demonstrem que nós aprendemos a lição. Que Deus nos olhe e também diga: meu filho aprendeu a lição. A minha filha aprendeu a lição. E o meu nome, por causa do meu filho e por causa da minha filha, será reconhecido em toda a terra. Que a luz da palavra de Deus traga brilho e traga lucidez e brilho necessários para os nossos dias. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.